Fala, juventude, como vocês estão? Eu estou aqui para continuar a nossa saga de estudos sobre as origens do conservadorismo. E hoje nós vamos analisar o movimento que talvez tenha se tornado o maior algoz do conservadorismo na história. Sim, estou falando do marxismo. Então, se você não é inscrito no canal, por favor, já se inscreve aí, curte o vídeo e se segura que depois da vinhetinha a gente volta. Primeiramente, eu vou logo avisando que eu não vou dissecar minuciosamente o marxismo nesse vídeo, ou nessa série de modo geral. Eu pretendo fazer isso em uma série de vídeos separada, em que o foco será entender tudo o que cercou e que foi conteúdo dessa ideologia que tive que estudar para poder refutar e que particularmente eu acho extremamente nefasta. Estamos aqui para falar sobre o marxismo dentro da perspectiva conservadora. O foco aqui é o conservadorismo. Karl Marx conseguiu juntar em uma ideologia só tudo aquilo que o conservadorismo de Burke, Adams, Tocqueville e tantos outros tentava combater. Lembra do que eu falei diversas vezes sobre o fio condutor da história? Nada nasce no vácuo. Some ao fato de que Rousseau culpava a propriedade privada como a raiz de todos os males, aos devaneios dos filósofos enciclopedistas sobre uma sociedade igualitária e planejada, acrescente às práticas totalitaristas partidárias dos jacobinos, juntamente com pitadas distorcidas da filosofia de Hegel. E na cobertura colocamos um suposto combate à revolução industrial potencializada justamente pelo utilitarismo de Jeremy Bentham, que praticamente reduziu ao posto de operário todo aquele que vivia do trabalho manual nas cidades industriais da Inglaterra, justamente o lugar onde o alemão Karl Marx morava quando desenvolveu suas teses juntamente com seu colaborador Engels. Leve toda essa mistura ao forno do inferno e pronto, nasce o marxismo. Na minha interpretação, todas as ideias de Marx passam por dois fios condutores que ele mesmo estipulou: o materialismo histórico e o socialismo científico. O materialismo histórico, basicamente, é a teoria em que Marx diz que, além de toda existência no universo ser única e exclusivamente matéria, excluindo assim a legitimidade do homem de ter qualquer interesse espiritual ou crença em uma ordem superior, para ele, também todas as relações históricas, familiares, religiosas, tem como fundamento central a matéria, o proveito econômico, a satisfação das necessidades humanas através da matéria e o consequente domínio de um povo ou classe sobre outro na busca dessas satisfações materiais. Qualquer evento histórico, todas as transformações sociais, qualquer relação pessoal para ele tem como fundamento única e exclusivamente a satisfação econômica material. O próprio Engels, em seu livro Anti-Düren, explicita isso ao dizer que toda a história tem sido a história das lutas de classes sociais, umas contra as outras, por conta das relações de produção e troca dentro da economia de sua época, e que todas as estruturas sociais, sejam elas políticas, jurídicas, religiosas, familiares ou filosóficas, foram criadas como disfarce para aquilo que realmente importa, a satisfação material. Nesse prisma já conferimos as primeiras repulsas conservadoras ao que Marx e Engels pregavam em suas teses. O conservadorismo reconhece uma ordem superior, o arquiteto do universo, o Deus cristão. Reconhece a necessidade da espiritualidade no homem. Afinal, reconhecer que a nossa existência material não é tudo que nós temos, além de nos conectar com Deus em um aspecto individual, nos traz benefícios coletivos no momento em que desestimula alguém a pensar que tudo termina nessa vida e que ela deve satisfazer ao máximo todos os seus desejos carnais, não importa o quão imorais eles sejam. E quais direitos alheios serão atingidos nessa perseguição aos prazeres? Todo Estado, para Marx, só serve para a imposição de uma classe sobre a outra, e deve ser utilizado, segundo ele, para controlar a sociedade civil na ditadura do proletariado em busca da utopia comunista. Para o conservador, a sociedade civil e o Estado são duas coisas diferentes e separadas, sendo que o Estado é justamente garantidor da liberdade da sociedade civil quando atua de maneira idônea, não em uma ditadura.
Para Marx, a família era uma instituição burguesa e hipócrita. Primeiro porque para ele ela só existia para fins econômicos, para ganhos materiais, como por exemplo na prática da herança. E hipócrita porque ele desejava literalmente a instituição do poliamor. Para ele, ao invés de trair, era muito melhor que todas as relações fossem desprendidas de compromissos institucionais como o casamento. Então, era tudo liberado, segundo o idealismo dele. Bem, para o conservador a fidelidade e a família é a base de tudo, da vida e da sociedade. E o socialismo científico? Bem, Marx estava meio cansado dessas teorias de igualdade utópica e de modelos sociais planejados que apenas reconheciam os problemas, mas não ofereciam o mapa do tesouro, não ofereciam a solução dos problemas reais. Então ele teorizou sobre quais os passos para vencer o capitalismo, através da utilização do Estado ao subverter a sua antiga característica de oprimir a classe proletária. E agora o Estado oprimiria a burguesia, abolindo a propriedade privada dos meios de produção por meio de uma ditadura do proletariado. A sociedade não seria a única que sofreria um planejamento igualitário, mas também a economia também seria planejada. Esse estágio seria conhecido como socialismo. Depois que toda a desigualdade, toda a propriedade privada e toda a burguesia desaparecesse, o Estado perderia sua função e também desapareceria. Todos seriam iguais, tudo seria comum a todos, e esse último estágio seria o tão sonhado comunismo. No papel, na teoria, para que o comunismo existisse, ele precisaria atingir todo mundo, já que naquela época nem todos os países tinham de fato um capitalismo industrial presente para que houvesse essa transição. A Rússia, por exemplo, era feudal naquela época em que Marx teorizou tudo isso. E também que o Estado deixasse de existir. Por isso há muitos desonestos que tentam se apegar à teoria pura para alegar que nunca existiu de fato o comunismo no mundo. E aí eu apelo para Arthur Schopenhauer, que diz uma coisa muito interessante. Se a teoria não consegue funcionar na prática, o erro não está na prática, e sim na teoria. Seria muita ingenuidade de Marx e Engels, ou até mesmo muita astúcia deles para caso tudo desse errado, alegar que a teoria só se confirmaria na prática com o fim do poder estatal. Quem experimentando a chefia de um sistema de governo ditatorial, unipartidário, com poderes infinitos dentro da máquina pública, abriria mão disso em nome da extinção da máquina justamente que concedeu tais poderes a essa pessoa? É justamente isso que nós vemos nos países que experimentaram as ideias marxistas. Homens como Stalin, Lenin, Khrushchev, Mao Tse-tung, Fidel Castro, Ortega, Chaves, Maduro, Kim Jong-un. Todos os filósofos que desejavam uma sociedade com igualdade planejada na França se depararam com as mazelas dos jacobinos e posteriormente com o diretório. Marx queria algo ainda mais revolucionário e se deparou com essa galera aí que eu citei. Ignorar a natureza hierárquica do homem, os desejos do homem, talvez tenha sido proposital ou muita ingenuidade por parte dos dois. A história nos mostra que o totalitarismo é a outra face da moeda chamada de igualitarismo. Teve até um assessor da Dilma Rousseff que disse algo que confirma tudo isso que eu disse. Você é um Estado revolucionário. Você é um Estado, um Estado que está sob cerco. Se você começa a permitir com que esse tipo de com esse grau de subversão ao sistema, entendeu? Aquilo vai pro buraco. Então vamos matar a galera. Oi? Matar a galera. Não matar a galera, vai aplicar a lei, maluco. Assim, é aplicar a lei. Pena de morte? É pena de morte. Mas você é a favor da pena de morte? Do socialismo, sim. Por que essa diferenciação do socialismo para não... Porque no capitalismo que morre é pobre com a pena de morte. E pobre não morreu também no socialismo? Não, muito pelo contrário. Os caras que eram mortos não eram pobres? Olha, se todo mundo é pobre. Não. Quem morreu é pobre. Tudo bem, mas eram pobres, né, a serviço de uma potência estrangeira. Então aí é justificado? Eu acho que sim. Eu não preciso nem dizer que o conservadorismo real rejeita qualquer tipo de intervenção estatal autoritária, visto que foi justamente temendo o nascimento e o crescimento do totalitarismo francês que Edmund Burke fundou o pensamento conservador.
fora que era justamente contra a utopia de uma sociedade igualitária planejada de maneira forçada que Burke e tantos outros conservadores tentaram agir. A partir desse ponto, os liberais clássicos e economistas começaram a unir forças justamente com os conservadores. Afinal, muito do que Adam Smith havia escrito sobre o capitalismo e o liberalismo econômico, principalmente utilizando o exemplo da mão invisível, era análogo ao que Burke dizia sobre as preconcepções e a sabedoria do coletivo nos usos consagrados. Eram termos diferentes, abordados de maneira diferentes, que combatiam a mesma coisa, o fato dos marxistas ignorarem as diferentes habilidades e gostos dos homens, justamente aquilo que dava uma pluralidade para a sociedade civil dentro de uma liberdade de escolha de cada um, para substituir tudo ao forçar todos os homens a serem iguais, tanto em suas associações quanto economicamente, independente das vontades, gostos ou capacidades de cada um. Os primeiros críticos do marxismo notaram que um sistema de planejamento governamental amplo nos assuntos econômicos criaria a pior tirania já experimentada na história humana. Com toda a produção, o emprego e a distribuição completamente sob o controle monopolístico do Estado, o destino e a sorte de cada indivíduo ficaria à mercê da autoridade política. Além de que, com o fim da propriedade privada e da liberdade para empreender, os indivíduos com certeza perderiam muito da motivação baseada nos seus próprios interesses, justamente advindos das diferenças inerentes aos gostos do homem. Agora, seja você conservador, seja você liberal, seja você apenas um curioso que está aqui nesse canal, me diga um país que seguiu os modelos econômicos marxistas e que obteve êxito econômico e não espalhou pobreza, miséria e mazelas e perseguição ao longo da história. Apenas um.